Você vai prestar prova para curso técnico e precisa de uma ajuda para estudar matemática? Então você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou resolver com você a prova do COTIL, que foi aplicada para os alunos que iam entrar no ano de 2020. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Amanda Verardo, eu sou professora de matemática e faço um trabalho especial com os alunos que vão prestar prova para curso técnico. Então olha só, se você também não assistiu outros vídeos aqui no canal, eu tenho a tradição de alternar a resolução do exercício com o enunciado na tela. Então você aproveite esse momento para estudar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Quando o enunciado aparecer na tela, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho o exercício, porque, afinal de contas, no dia da prova eu não estarei com você. Depois que você tentar resolver o exercício, mesmo que você não chegue na resposta correta, você solta o play e assiste a resolução comentada, e assim você já pode avaliar como que seria o seu desempenho na hora da prova, beleza? Então vamos começar. Primeiro enunciado na tela. Leia o texto abaixo para resolver a questão 17. As ocas, habitações típicas de povos indígenas, são construídas coletivamente, ou seja, com a participação de vários integrantes da tribo. São grandes, podendo chegar até 40 metros de comprimento, e seu tamanho se justifica pelo fato de que várias famílias habitam uma mesma oca. Esse tipo de construção não possui divisões e nelas são instaladas internamente diversas redes em que os índios dormem. Curiosidade: uma oca de tamanho grande pode levar de 10 a 15 dias para ser construída, com o trabalho de 20 a 30 índios. E aí vem a questão número 17. Se uma oca de 100 metros quadrados de área é construída em 10 dias, com o trabalho de 20 pessoas, quantos dias serão necessários para fazer uma oca de 120 metros quadrados se 15 indígenas trabalharem na sua construção? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, ele não dá, vamos dizer assim, de cara qual é o conteúdo ao qual ele se refere. Diferente de algum outro exercício que aparecer no enunciado assim, olha, um terreno de formato retangular, você já começa a desconfiar. Ou ele dá um triângulo desenhado, você também já começa a desconfiar. Ou ele fala assim, para que a média seja, então ele dá a pista, se é de geometria, se é para calcular a média, se é para calcular a porcentagem, e se não. Esse é um exercício, vamos falar, disfarçado, que ele vem e conta uma historinha, não te dá tanta pista de qual é o conteúdo que ele envolve. Então, vamos dizer, você tem que trazer esse repertório de outros momentos que você já tenha estudado matemática, seja na escola, seja em casa, beleza? Então, olha só, esse é um exercício, se você quiser anotar aí, de regra de 3 composta. E se você não se lembra como que resolve uma regra de 3 composta, aqui no canal eu tenho um vídeo completo com a teoria de regra de 3 simples e composta. E aí você vai lembrar como que avalia quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e lembrar como que resolve cada um dos casos, tá? Então, se de repente, mesmo eu explicando essa questão, você não entenda o porquê de alguma coisa, quando esse vídeo acabar, você vai lá no pesquisar do YouTube, né? E vai digitar assim, regra de 3 simples e composta, Amanda. Aí você já dá um enter, já vai aparecer algum vídeo meu com a minha linda face e aí você vai assistir o vídeo com a teoria, beleza? Então, olha só. Primeiro você tem que separar as informações conforme cada grandeza. Então, a gente está falando aqui de área.
Depois, está falando do tempo que vai demorar para a construção acontecer e o número de pessoas envolvidas no trabalho. E aqui, pessoal, a gente imagina, vamos dizer, um cenário ideal, que todo mundo trabalha do mesmo jeito, todos os dias, né? Como se fossem até robozinhos, tá? Porque sempre tem um aluno que nessa aula fala assim, ai, professora, mas e se um dia alguém chega atrasado, se um trabalha mais rápido que o outro, trabalha mais que o outro? Não, a gente não está falando desse tipo de situação. Tá? Então, olha só, num primeiro momento, lá no enunciado, a gente vê que a área era 100 metros quadrados, demorava 10 dias e 20 pessoas estavam envolvidas na construção da oca. Então, 10, 100 e 20. 100, 10 está aqui, né? 10 dias, 20 pessoas trabalhando e 100 metros quadrados de área. Um segundo momento, quem que vem? 120 metros quadrados de área. Aí, para essa nova área, a gente quer descobrir o tempo e que nesse novo momento, 15 pessoas estejam trabalhando. Então, montei aqui a estrutura, você sempre vai começar assim, organizando as informações, os números que foram dados no enunciado e em seguida você vai avaliar a relação entre as grandezas. Avaliar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha só, eu vou comparar a área com o tempo. Se a gente precisar construir alguma coisa com uma área maior, será que vai demorar mais ou menos tempo para esse serviço ficar pronto? A área maior vai demorar mais tempo para ficar pronto. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Ou seja, a relação entre essas grandezas é diretamente proporcional. Acontece na mesma direção. Uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui. Então, eu vou anotar aqui, diretamente proporcional. E vou fazer a mesma análise para a quantidade de trabalhadores e o tempo para essa obra ficar pronta. Se tiver mais pessoas trabalhando, vai demorar mais ou menos tempo para o serviço ficar pronto? Vai demorar menos tempo. Ou, se tem menos pessoas trabalhando, demora mais tempo para ficar pronto. Ou seja, a relação entre essas duas grandezas é inversamente proporcional. À medida que uma diminui, consequentemente, a outra aumenta. Então, eu vou anotar aqui que a relação é inversamente proporcional, porque isso vai implicar em algumas coisinhas na hora de você fazer a conta. Na sequência, o que você tem que fazer? Você vai isolar essa grandeza que você quer calcular, que você quer encontrar o valor. Então, aqui vai ficar 10 sobre x é igual o produto das outras grandezas. Só que como que a gente vai reescrever esses números? Toda grandeza que for diretamente proporcional àquela que você quer calcular, você vai copiar a fração com os números, vamos falar assim, na mesma direção, na mesma sequência. O que está em cima no numerador e o que está embaixo no denominador. Então, vai ficar a fração 100 120avos. E aquelas grandezas que forem inversamente proporcionais, você vai inverter na hora de montar a fração. Se o 20 estava em cima, ele vai passar para o denominador. E o 15 que estava embaixo, ele passa para o numerador, então vai ficar 15 20avos. E aí a gente vai fazer essa multiplicação entre as duas frações e depois a gente multiplica em cruz. A proporção que vai ficar. Bom, você tem duas opções. Você pode fazer 100 vezes 15, 1.500, 120 vezes 20, 2.400, ou você pode usar a técnica do cancelamento e simplificar esses números. Olha só, um zero do 100 com um zero do 120, um zero do 20 com outro zero do 10 que ficou, e aí ficaria aqui 1 sobre 12 vezes 15 sobre 2, 15 meios. E aí, ainda dá para simplificar mais? Ainda dá, só que aí é o seu critério. Fazer a multiplicação com os números que aparecem ou simplificar mais. Eu, no caso, sou a doida da simplificação, adoro. Vou dar uma simplificada por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E o 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. Agora sim, agora chega. 5 vezes 1 dá 5, 4 vezes 2 dá 8. A gente chega em uma proporção. E aí a gente multiplica em cruz, vai ficar 5 vezes x, 5x, e 10 vezes 8, 80. Aí 5 vezes qual número que vai dar 80? Ou olha só,
Se você não quisesse multiplicar em cruz, também dava para fazer de um outro jeito, pensando simplesmente na equivalência entre essas frações. Então, olha só, o 10, para chegar no 5, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir por 2. Então, essas frações serão equivalentes quando a gente dividir o numerador e o denominador por 2. E aí, basta você pensar qual é o número que dividido por 2 vai dar 8. É o 16, e por isso que o x é 16. E o que esse 16 significa? Significa que vai demorar 16 dias, o que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Deixa aqui nos comentários. Enquanto isso, a gente vai para o próximo exercício enunciado na tela. Considerando que em uma determinada oca vivam 10 pessoas com idade de 4 anos, 8 pessoas com 25 anos e x com 40 anos, qual deve ser o valor de x para que a média de idade dos habitantes da oca seja de 20 anos? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que diferente do anterior, ele é bem claro, bem direto no que ele está perguntando. Ele perguntou alguma coisa aconteça para que a média seja igual a 20, então média. Mas que tipo de média? Você pode pensar, será que é média aritmética? Você pode até resolver ele como média aritmética, mas esse é um exercício de média ponderada. E por que média ponderada? Porque existe a repetição de alguns valores. Então, toda vez que um mesmo valor se repete várias vezes, ou que os valores apresentarem pesos diferentes para ser calculado, a gente vai pensar em média ponderada, ok? Então, olha só. Nesse caso, a média eu vou pegar e multiplicar a quantidade de pessoas que tem pela idade de cada uma. Porque olha só, se ele diz que tem 10 pessoas com 4 anos, você teria que ficar assim, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 10 vezes. Isso é inviável na hora da prova, porque você tem que o quê? Ganhar tempo. Então, você já vai escrever o quê? 10 vezes 4, 10 pessoas com 4 anos, 8 vezes 25, 8 pessoas com 25 anos, senão você ia ter que ficar 25 mais 25 mais 25, 8 vezes. Na hora da prova, óbvio que não. Mais x vezes 40. Então, aqui sim, ó, a ideia da média ponderada, porque você escreveu 40 quantas vezes, né? Então, x vezes 40. Tudo isso dividido por quanto? É dividido por 2? Não, hein? Não vamos estragar o exercício, porque, infelizmente, ainda tem alguns alunos que imagina que toda vez que tiver que calcular a média, vai ter que fazer o quê? Dividir por 2. Ah, somar tudo e dividir por 2. E não é somar tudo e dividir por 2. É somar tudo e dividir pela quantidade de elementos considerados. Nesse caso, quem são os elementos? São as pessoas. E aí eu te pergunto, quantas pessoas tinha nesse lugar? Não tinha 10 pessoas com uma idade, 8 pessoas com outra idade e x pessoas que a gente quer descobrir com uma outra idade, no caso 40 anos? Então a gente vai ter que fazer o quê? Somar esse número de pessoas. 10 mais 8, 18, 18 mais x vai ficar 18x. E aí no lugar do m da média, eu tiro esse m e coloco o quê? 20. Por quê? Porque ele quer que o resultado da média seja igual a 20 anos. Show de bola! Faço a multiplicação, 10 vezes 4, 40, 8 vezes 25, 200, 40 vezes x vai ficar 40x. Daqui a gente pode pensar em uma proporção e multiplicar em cruz. Então vai ficar 1 que multiplica todo esse numerador. Já vou somar o 200 com o 40, porque a gente pode, nesse caso, termos semelhantes. Vai ficar 240 mais 40x igual 20 que multiplica 18 mais x. Esse 20 a gente vai distribuir, vai ficar 20 vezes 18, 360. E 20 vezes x, 20x. Isso é uma equação do primeiro grau. A gente vai unir os termos semelhantes, então vai ficar o 20 passa para o primeiro membro menos 20, o 240 passa para o segundo membro menos 240 e 40x menos 20x vai dar 20x. 360 menos 240 dá 120. E aí eu te pergunto, qual é o número que vezes 20 vai dar 120?
Ou você passa o 20 dividindo e vai dar 6. E o que esse 6 significa? Significa que precisam ter 6 pessoas com 40 anos para que a média da idade das pessoas nessa oca seja igual a 20 anos, o que para nós é a alternativa C. Fez sentido? Eu não sei se você está percebendo, mas o primeiro exercício se referiu a alguma situação indígena. O segundo exercício também, de matemática. E isso foi a prova inteira, ela foi uma prova temática. Se você perceber, todos os exercícios de matemática vai ser relacionado a alguma coisa indígena, beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Observe o primeiro parágrafo da notícia do jornal da Unicamp, publicada no dia 10 de outubro de 2019, e indique qual alternativa poderia ser o título da matéria. Aí vem a notícia. Na segunda edição do vestibular indígena Unicamp, a Comissão Permanente para os Vestibulares, CONVEST, registrou 1.675 inscritos para realizar a prova, um aumento expressivo em relação ao ano passado, quando a demanda foi de 610 inscritos. Este ano, houve ampliação das vagas oferecidas nessa modalidade de ingresso, que passaram de 72 para 96. Também houve a inserção de 7 novos cursos. As 2 cidades com maior número de inscritos são do Amazonas, Tabatinga, com 837 candidatos, e São Gabriel da Cachoeira, com 513 inscritos. A cidade de Tabatinga foi inserida no vestibular indígena esse ano. Lemos essa notícia e agora a gente vai ter que avaliar alternativa por alternativa e ver qual delas seria a única alternativa verdadeira e correta para ser o título desse texto, ok? Bom, aqui, não vamos fazer mistério. A resposta é a alternativa A. Mas, se a gente está aqui para estudar, para corrigir o que aconteceu no momento da prova, não faz sentido eu só calcular a letra A e já ir para a próxima. Então, a gente vai analisar as incorretas e depois eu mostro por que a alternativa A era correta. Combinado? Então, olha só a alternativa B, como que ela era. Vestibular indígena ultrapassa 1.500 inscritos somente em 2 cidades, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Nesse caso, essa não pode ser o título da matéria. Por quê? Porque não foi somente nessas 2 cidades esse número de inscritos. Ele falou que elas foram com maior número de inscritos, mas não é só delas. Então, a gente não pode usar essa alternativa como título. E a gente vai ler de novo a letra C. Vestibular indígena ultrapassa 1.500 inscritos e registra aumento de 75%. Bom, ele deu o número anterior, que é o 610. A gente agora só tem que calcular e ver se aumentar 75% em 610 vai dar esse 1.675, ok? Então, eu calculei aqui 75% de 610, e aí 75% eu reescrevi como uma fração centesimal. Eu posso aqui simplificar o 0 do 610 com o 0 do 100, e aí eu posso tanto dividir 75 por 10 vai dar 7,5, aí eu faço 7,5 vezes 61, ou eu faço a multiplicação e depois dividido por 10, e aqui eu já tenho o resultado, que é 457,5, ou seja, teria aumentado essa quantidade. Quando a gente soma com a quantidade anterior, do ano anterior, que era 610, daria 1.067,5, né? Só que no caso não tem meia pessoa, vamos falar 1.068 pessoas. Não é um número que aconteceu, 1.675. Então, essa também não pode ser o título da matéria. E a gente vai lá para a alternativa D. Aumento de 50% no número de cursos destinados a candidatos indígenas. Não foi dada a quantidade anterior de cursos. Então, não dá para falar que aumentou 50%, porque a porcentagem é uma comparação da parte com o todo
ou do que existe agora com o que já existiu, ou do que existe nesse momento e de quanto vai passar a existir. Então, nesse caso, a alternativa D também não era a alternativa correta. E por isso só sobra a alternativa A. Mas como verificar que sim, realmente a letra A é a resposta correta? Olha só, vamos ler a letra A. Vestibular Indígena ultrapassa 1.500 inscritos e registra aumento de 170%. Então, olha só, como que a gente vai fazer essa conta? Bom, eu vou pegar o valor aumentado, 1.675, e vou subtrair o valor do ano anterior. Dá quanto? Dá 1.065. Agora eu vou entender, esse número que aumentou 1.065 inscritos. Esse número representa qual porcentagem em relação aos 610? Então, a gente faz a divisão, 1.065 dividido por 610 e vai dar aproximadamente 1,74. Dá mais, né? Não é uma divisão exata, mas é que eu aproximei. E aí, a gente tem que entender qual é a porcentagem correspondente a esse número decimal. Então, aqui, para a gente transformar um número, né, o quociente de uma divisão em uma porcentagem, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 100. E quando a gente multiplica por 100, vai dar o quê? Aproximadamente 174%. Ou seja, é um aumento de mais de 170%? É. E por isso que a alternativa correta é a alternativa A. E assim a gente vai para o próximo exercício número 20, enunciado na tela. Segundo o dicionário do artesanato indígena de Berta G. Ribeiro, cestaria é o conjunto de objetos, cestos recipientes, cestos coadores, cestos cargueiros, armadilhas de pesca e outros, obtidos pelo trançado de elementos vegetais flexíveis ou semirrígidos, usados para transporte de carga, armazenagem, receptáculo, tames ou coador. Variam em tamanho, forma, decoração, técnica de manufatura, mas obedecem basicamente às exigências ditadas por sua funcionalidade. Observe o padrão apresentado durante a produção de um cesto para transporte de grãos. Então, olha aí, esse é o padrão, a figura 1, a figura 2, a figura 3. Observe o padrão apresentado durante a produção de um cesto para transporte de grãos. Note que o desenho formado na figura 1 possui 10 retângulos brancos. Quantos retângulos brancos teríamos na figura 10, mantendo-se o padrão apresentados nas figuras 1, 2 e 3? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de sequência, ok? Ele dá 3 figuras, então o começo da sequência, os 3 primeiros elementos da sequência, nós vamos ter que descobrir o 10º dessa sequência. Só que não exatamente da sequência toda, ele pede especificamente dos retângulos brancos. O enunciado até falou que lá na primeira figura tem 10 retângulos brancos, então você até conta de novo e sim, bateu, dá 10 retângulos brancos. Então você teria que ter o trabalho de contar ou até fazer uma conta para descobrir quantos retângulos brancos tem na segunda figura e depois na terceira figura. E ao fazer a conta, você vai perceber que na primeira figura tem 10 retângulos brancos, na segunda figura 40 e na terceira 90. E agora, Amanda? Eu vou ter que desenhar um por um até chegar no 10º? Não, jamais, senão a prova acabou e você ainda está lá. Não é isso. Vamos pensar nesse 10, no 40 e no 90. Bom, assim, eu acho que de cara dá para perceber que os 3 terminam em 0, ou seja, que os 3 são múltiplos de 10. Então você está se perguntando, talvez você já estudou nessa escola, Amanda, isso é PA, progressão aritmética? Amanda, isso é PG, progressão geométrica? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque nem todos os alunos estudam isso até o 9º ano. Então vamos pensar assim, olha, o que você já conhece, mesmo que você não tenha estudado PA e PG, para conseguir resolver essa questão.
pensando que tem uma sequência, que existe um padrão e que esse padrão vai se repetir para todos os elementos, ok? Então tá, 10, 40 e 90 são todos múltiplos de 10, então a gente poderia reescrever o 10 como 1 vezes 10, o 40 como 4 vezes 10 e o 90 como 9 vezes 10. E aí a gente tem que pensar no 10º elemento. Já deu para desconfiar que ele vai ser o quê? Alguma coisa vezes 10. Só que olha só, o 1, o 4 e o 9, o que isso vai nos ajudar a pensar para chegar lá no número da 10ª figura? Tem que ter um certo faro matemático aqui, confesso. Você tem que desconfiar, porque você tem o primeiro, o segundo e o terceiro, a posição 1, 2 e 3. E era pedido o quê? A gente viu, né, que esses números podem ser reescritos em função do 1, do 4 e do 9. E o 1 é 1 ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado e o 9 é 3 ao quadrado. Então, cada termo da sequência vai ser o quê? A posição que ele ocupa elevada ao quadrado vezes 10. Esse era o segredo do negócio que você tinha que descobrir sozinho. Um caminho, tá? Um caminho, porque dava para fazer de outros jeitos também. Então, olha só. Aqui vai ser o quê? 10 ao quadrado vezes 10, que vai dar 1000, ou que vai dar 10 ao cubo, o que para nós é a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Os indígenas precisam cercar uma região retangular da sua tribo, cujo comprimento excede a largura em 7 passos e meio. Considerando que um passo equivale a uma medida de 80 centímetros ou 0,80 metros, qual a medida do comprimento dessa região para que ela tenha 27 metros quadrados? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, a gente vai reescrevendo as informações. Ele falou da área, que a área tem que ser o quê? 27 metros quadrados, apesar dele não ter utilizado a palavra área. Mas, quando você vê essa medida, 27 metros quadrados, o que? A unidade de medida se refere à área. Ele falou que é um terreno de formato retangular, então você já começa a desconfiar, é geometria, ele não deu desenho. O que você tem que fazer? Tem que desenhar. E aí a gente sabe a largura? Não sabe, então eu vou chamar de X. A gente sabe o comprimento? Não sabe. Eu poderia chamar de Y, mas o enunciado, ele deu a relação entre o comprimento e a largura. Ele disse, o comprimento são 7 passos e meio, a mais do que a largura. Então, se aqui eu considerei X, aqui vai ser o quê? X mais 7 passos inteiros e meio. 7 passos e meio, ok? Então, olha só, aqui a gente tem a unidade de medida metros quadrados. Aqui a gente tem unidades de medida em função do passo. Não vai dar certo fazer a conta com esses 7 passos e meio. Então, a gente tem que transformar ou tudo para passos ou tudo para metros. Então, a gente vai passar para metros. O enunciado também disse, cada um passo, 80 centímetros, 0,80 metros. Então, a gente vai transformar 7 passos inteiros mais metade de um passo, tudo isso em metros. E como que você pode fazer a transformação? Você pode multiplicar em cruz? Sim, você pode. Só que aí você vai ter que fazer essa multiplicação com número decimal e fração, que eu sei que dá arrepio e um monte de gente aí em casa. Então, olha só, como que você pode pensar? Você vai distribuir esse número decimal, 80 centésimos vezes 7 inteiros e 80 centésimos vezes metade. Não é a mesma coisa que 7 passos inteiros e metade? O que é metade de 80 centímetros? Ou são 40 centímetros. Então, por isso que eu reescrevi de que maneira? 7 vezes 0,80 mais 0,40. E assim a gente já tirou a fração da jogada, porque 1/2 é a mesma coisa que metade. Metade de 80 é 40. Pegou? Anota aí para você não esquecer. Então tá, 7 vezes 8, quanto que é? É 56. Então, 7 vezes 80 centésimos vai dar quanto? 5 inteiros
5 inteiros e 60 centésimos, mais o 40 centésimos que está aqui. Se você tem dificuldade em fazer a adição com números decimais, você vai pensar no dinheiro, em reais e centavos. E se isso daqui fosse R$5,60 e você somasse com mais 40 centavos, você tem R$5,60 com mais 4 moedinhas de 10 centavos, quanto que vai dar? Vai dar R$6. Mas aqui não é reais, é metros, então vai ficar o quê? 6 metros. E aí você tem que respirar fundo e pensar, o que significa esses 6 metros? Será que ele já é a resposta final? Não, não é. Aí eu não sei se você percebeu que eu chamei de X aqui o valor de passos em metros, mas eu também tinha chamado de X a largura, então isso pode gerar alguma confusão. Para não confundir, a gente vai trocar agora isso daqui para Y, porque esse X que a gente encontrou não era o X que eu tinha escrito ali, beleza? Então tá, o que a gente encontrou? Os 6 metros, e os 6 metros para nós, ele vai vir aqui, ó, no lugar dos 7 passos e meio. Ou seja, como que a gente vai reescrever agora a fórmula da área, que é o comprimento vezes a largura, base vezes a altura? Vai ficar assim, esse Y vezes Y mais 6, ok? Só que tudo aqui está reescrito em função do X. Mas é desse desenho que eu tô falando, ok? Então vai ficar, vou distribuir aqui o y, vai ficar y ao quadrado mais 6y igual a 27. E aí a gente vai ter uma equação do segundo grau em função do y. Mas pode ser qualquer letra. Importante é entender quais são os números que tornam ela igual a zero. Então você tem que lembrar quais são os coeficientes A, B e C. Vai ficar o quê? 1, 6 e menos 27. Cálculo delta vai ficar delta igual 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 27. E aí o delta vai ficar igual a 36 mais 108, que vai dar 144. Show de bola! Agora, a gente vai calcular a Bhaskara, fórmula de Bhaskara, oposto de B é mais ou menos, raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A, vai ficar menos 6, mais ou menos, raiz quadrada do 144, que dá 12, e aí você faz o x1 e o x2. Menos 6 mais 12, 6 positivo, dividido por 2 dá 3. Menos 6 com menos 12 vai dar menos 18. E menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Só que a incógnita aqui poderia ser menos 9? Não, porque menos 9 metros não faz sentido. Então, a única resposta que a gente vai considerar é o 3. Ou seja, significa que a largura é 3 e o comprimento vai ser 3 metros mais 6, que vai dar 9. E se a gente for olhar lá nas alternativas, não tem alternativa a 9 metros. Todas as alternativas, elas estão em função de passos. Então, do mesmo jeito que lá no começo a gente transformou passos em metros, agora a gente tem que transformar metros em passos. Se antes a gente multiplicou por 0,80 centésimos, agora o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que dividir por esse valor. Então, 9 inteiros dividido por 80 centésimos é a mesma coisa que 9 inteiros dividido por 8 décimos. Porque a gente pode desconsiderar esse zero aqui, que não vai alterar o resultado. Aí você pensa, nossa, Amanda, mas eu não sou bom em divisão com número decimal. Então, você transforma essa fração. Multiplica por 10 o numerador e o denominador, vai ficar 9 vezes 10, 90. 8 décimos vezes 10 dá 8 inteiros. Então, é só você dividir o 90 por 8. Mas se você for dividir, pode ser que você encontre um número decimal, e a resposta não está em número decimal. Ela está em função de uma fração. Então, olha só, isso daqui, se você estudou na escola, muito provavelmente você não lembra. Sabe aquele negócio assim que tipo, isso a Globo não mostra? Presta atenção. 90 pode ser reescrito como 1 mais 89, 2 mais 88, 3 mais 87.
45 mais 45, tudo isso quando a gente soma, vai dando quanto? Vai dando 90. E muito me interessa o 88, por quê? Porque ele dá para dividir exatamente por 8. Mais do que isso, ele é o maior número que dá para dividir exatamente por 8 até chegar no 90. Só que do 88 para chegar no 90 ainda faltam 2 unidades. Então, por isso que eu reescrevi 88 mais 2, ok? Só que tudo isso é fração, então tem que ficar com o denominador 8. 88 dividido por 8 dá 11. E 2 oitavos a gente simplifica por 2, vai dar 1 quarto, que é a alternativa correta. 11 1/4. 11 inteiros e 1/4 de passo. Beleza? Bora para o próximo e último exercício desse vídeo, enunciado na tela. No site do IBGE, encontram-se dados apresentados no estudo especial O Brasil Indígena, como se lê a seguir. Então, tem aí uma tabela e um gráfico. Em seguida vem a pergunta. Com as informações apresentadas, diga qual é aproximadamente a população indígena que falava língua indígena fora das terras indígenas. Volta a tela aqui comigo e vamos prestar atenção na resolução, porque o enunciado pareceu até um trava-línguas, né? Mas não é. Então, a gente vai ter que primeiro olhar lá na tabela, entender qual é essa quantidade de população que ele está perguntando, e depois a gente tem que procurar no gráfico a porcentagem correspondente ao que ele também está perguntando. Se vocês olharem lá na tabela, o número de pessoas que estão fora das terras indígenas e que é indígena é de 379.534 índios. E aí, se você olha no gráfico e procura pela porcentagem que estão fora das terras indígenas, vai ser lá no terceiro grupo, a primeira coluna, 12,7%. Então, o que você vai ter que calcular vai ser 12,7% de 379.534. E aí dá até aquele desânimo, né? Nossa, esses números nada legais, né, Amanda? Não podia ser 25%, 50%? Não, não é. Mas, olha só, anota essa dica. Você que está estudando para a próxima prova, 12,7%, se você aumentar um pouquinho, aproximar ele para 13%. Então, eu estou fazendo aqui, estou aproximando para cima, tá? E o 379 mil, também, não vou trabalhar com esse número, Amanda. Posso aproximar? Pode. Vou aproximar para 380 mil, então vou aumentar um pouquinho também. Quando chegar na resposta, eu vou ter que pensar que a alternativa ela vai ser o quê? Um pouquinho menor. Por quê? Porque para fazer as contas, a gente aproximou para cima. Então, o resultado correto vai ser um número um pouquinho menor, um pouquinho para baixo. Faz sentido? Porque eu acho mais fácil calcular 13% de 380 mil. Olha só, a gente já pode simplificar esses dois zeros e aí é só você fazer 13 vezes 3.800, que é bem mais fácil. Dá 49.400 índios, e aí se a gente vai olhar nas alternativas, só tem uma que é muito próxima de 49 mil, que é a de 48 mil. As demais estão muito distantes, e aí isso que a gente aproximou não interfere na resposta final. E por isso que para nós a alternativa correta nesse exercício é a alternativa A. E aí, gostou dessa primeira parte da resolução da prova? Para o vídeo não ficar tão comprido, eu guardei a resolução das outras questões até a última questão de matemática para outro vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados e compartilha com seus amigos que também precisam de ajuda para estudar matemática. Tchau!